Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos pela tua misericórdia. Te agradecemos pelo teu amor, Pai. Mesmo nós não merecendo, Senhor. Mesmo nós sendo pecadores, Senhor, e falhos, mas o Senhor nos ama. Senhor, Pai amado, Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus soberano sobre o céu e sobre a terra. Tu és o Deus único, meu Deus. Nunca houve outro Deus e nunca haverá outro Deus igual a Ti, Pai amado. Deus misericordioso, Deus bondoso, Deus justo, Deus amoroso, Deus que nos tirou da escravidão do pecado, quando já estávamos mortos espiritualmente, Pai. O Senhor nos resgatou e nos trouxe para a vida. Hoje, Senhor, temos o privilégio de Te adorar em qualquer momento de nossas vidas, Pai amado. Obrigado, Senhor. Obrigado por mandar o Teu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, meu Deus. Mesmo Ele não merecendo, Senhor. Nós que merecíamos aquela cruz onde Ele foi crucificado, Pai amado. Onde Ele foi maltratado, Senhor. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Pai amado, e nos trouxe a vida, Pai amado. Hoje, Senhor, fazemos parte da Tua família, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos adotar como os Teus filhos amados, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra é transformadora. Tua palavra é eficaz, meu Deus. Senhor, e te pedimos, Pai, transforma, Senhor. Transforma nossos corações, Pai amado, para que possamos estar cada vez mais perto de Ti e longe do pecado, Senhor. Cada vez fazendo a Tua vontade e não a nossa vontade, Pai amado. Que Tu possa prevalecer a cada dia em nossas vidas, Senhor. Que através de nós as pessoas possam Te ver, meu Deus, em nossas atitudes, em nosso falar, meu Deus, em nosso pensar. Que as pessoas possam Te ver e possam saber que nós somos Teus, meu Deus. Nós pertencemos a Ti, Pai amado. Nesse momento, Senhor, que vamos continuar esse devocional, peço que o Senhor abra nossa mente, nossos ouvidos, meu Deus, e nos dê sabedoria, entendimento e humildade, Senhor. Humildade para saber que nada somos sem Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional em Spurgeon, Charles Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Salmo 97. Salmo 97, versículo 10. Vamos ler do 10 até o 12, do versículo 10 até o 12, de Salmo 97. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês que amam a Deus, o Senhor, odeiem o mal
Ele protege a vida dos que lhe são fiéis e os livra do poder dos maus. A luz ilumina a vida dos honestos e a alegria ilumina o caminho dos que obedecem a Deus. Que o Senhor seja a alegria de vocês, que são obedientes a Ele. Que o Santo Deus seja louvado. Amém. E o devocional de Spurgeon diz assim: você tem um bom motivo para detestar o mal, pois apenas considere o dano que ele já lhe fez. Ó, que mundo de pecado maldoso foi trazido ao seu coração. O pecado o cegou para que não pudesse ver a beleza do Salvador. Ele o fez surdo para que não pudesse ouvir os carinhosos convites do Redentor. O pecado desviou seus pés para o caminho da morte e derramou veneno na fonte do seu ser. Ele contaminou seu coração e o fez enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Ah, que criatura era você! O mal lhe fazia tudo o que podia, antes da graça divina intervir. Você era um herdeiro da ira, e como os outros, seguia a multidão para fazer o mal. Assim éramos todos nós. Mas Paulo nos lembra: mas vós vos lavaste, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Temos um bom motivo, na verdade, para detestar o mal, quando olharmos para trás e rastreamos suas obras mortais. Tal dano fez um mal a nós, que nossa alma estaria perdida se o amor onipotente não interferisse para nos redimir. Mesmo agora, ele é um inimigo ativo, sempre vigiando para nos ferir e nos arrastar para a perdição. Portanto, deteste o mal, cristão, a menos que deseje problemas. Se quiser espalhar espinhos em seu caminho e plantar urtigas em seu travesseiro de morte, então negligencie o detestar o mal. Porém, se quiser viver uma vida alegre e morrer em paz, ande em todos os caminhos da santidade, detestando o mal até o fim. Se você ama verdadeiramente seu Salvador e quer honrá-lo, então deteste o mal. Conhecemos apenas uma cura para o cristão que ama o mal. É relacionamento abundante com o Senhor Jesus. Habite com Ele, e será impossível você estar em paz com o pecado. Orienta minhas pegadas pela tua palavra e faz meu coração sincero. Não deixes o pecado dominar, Senhor, mas mantenha a minha consciência
limpa. Amém. Não é à toa que o salário do pecado é a morte. Vamos para a leitura em Neemias. Neemias capítulo 2. A introdução do capítulo 2 diz assim: Neemias vai para Jerusalém, que vai do versículo 1 ao 20. Diz assim a introdução: Neemias foi para Jerusalém, onde seria governador durante 12 anos. Referência, capítulo 5, versículo 14. Acompanhado de soldados e uma tropa da cavalaria. Versículo 9. Referência Esdras, capítulo 8, versículo 22 também. Em Jerusalém, ele teve a oposição de pessoas importantes. Capítulo 10, ou versículos 10 e 19. Mesmo assim, Neemias e os seus companheiros se aprontaram para começar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Versículo 18. E o capítulo 2 inicia assim: O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde. No 20º ano do reinado de Artaxerxes, um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste, e por isso perguntou: Por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: Que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: O que é que você quer? Eu orei a Deus do céu e depois disse ao rei: Se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse: Então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo.
O rei mandou que fosse comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale no oeste e fui para o sul, passando pela fonte do dragão, até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade, que haviam sido derrubadas, e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso, fui até o vale do Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então, voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou a qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. Mas aí eu lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas. Os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não têm nenhum direito de cidadãos e eles não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições
religiosas do povo de Israel. E agora vamos para alguns comentários e referências do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 de Esdras, de Neemias, na verdade. 4 meses mais tarde, isto é, no mês de Nisan, que ia de meados de março a meados de abril. 20º ano. Referência: Neemias, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 2, versículo 3 de Neemias. A cidade está em ruínas. Jerusalém tinha sido destruída por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 586 a.C. Referências: 2 Reis, capítulo 25, versículos 8 a 10. E 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 19. E Jeremias, capítulo 52, versículos 12 a 14. Capítulo 2, versículo 7. Província do Eufrates Oeste. Essa província do Império Persa ficava a oeste do rio Eufrates. Incluía o território de Judá e Samaria. Capítulo 2, versículo 10. Sambalate. Referências: Neemias, capítulo 2, versículo 19, capítulo 4, versículos 1 e 7, capítulo 6, versículos 2, 5, 12 e 14, e capítulo 13, versículo 28. Parece que Sambalate era um funcionário a serviço do governo da província do Eufrates Oeste. Versículo 7 do capítulo 2. Na região de Sambalate, na região de Samaria, na verdade. Na região de Samaria. Referência: Neemias, capítulo 4, versículo 2. Cidade de Bet-Horon. Ficava aos 20 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Tobias. Este nome em hebraico quer dizer o Senhor é bom. Parece que esse Tobias era um amonita, isto é, um não-judeu, que tinha laços de parentesco com os judeus. Referência: Neemias, capítulo 6, versículo 18 e capítulo 13, versículo 4. E por fim, Neemias, capítulo 14, capítulo 2, versículo 14. Virei para o norte. O jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Os babilônios tinham vindo do norte, e por isso a muralha do norte de Jerusalém estava totalmente destruída. Tem mais aqui, gente. E o último comentário, que está no capítulo 2, versículo 15 de Neemias. Vale do Cedron. Ficava a leste da cidade. É isso, gente. Capítulo 2 de Neemias. Que Deus os abençoe.